Vamos resolver agora o item B da primeira questão. O item B pede a tangente. E a gente já sabe quanto é o cosseno calculado no item A. Veja bem, nós temos outra relação fundamental que diz que a tangente de um ângulo é a relação entre o seno do ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Com isso a gente pode substituir os valores que a gente tem. A gente tem o seno, 3/4, e tem o cosseno que a gente calculou no item anterior, raiz de 7 sobre 4. Então a gente pode substituir aqui o seno. O seno é 3 dividido por 4. E o cosseno é raiz de 7 sobre 4. Então, raiz de 7 dividido por 4. Então, para a gente determinar a tangente desse ângulo, a gente vai dividir essa fração por essa. E divisão de fração, lembrando do ensino fundamental, conserva a primeira fração, 3/4, e multiplica isso pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é 4 sobre raiz de 7. Bem, dá para a gente simplificar isso. 4 dividido por 4 dá 1. Então sobra 3 sobre raiz de 7. Se a gente estivesse na faculdade, a gente deixaria desse jeito mesmo, 3 sobre raiz de 7, né? Porque na faculdade o objetivo é fazer o cálculo, digamos, da tangente desse ângulo para utilizar para calcular um comprimento, uma área, um volume ou uma outra coisa qualquer. E a gente tem calculadora para fazer isso. A gente não precisa racionalizar denominador. Mas no ensino básico temos o hábito de racionalizar denominador. E essa racionalização ela é feita da seguinte forma: a gente multiplica em cima e embaixo pela essa mesma raiz. Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 7, aqui em cima também vou multiplicar por raiz de 7. E o resultado será 3 raiz de 7 no numerador e embaixo, no denominador, raiz de 7 multiplicado por raiz de 7 é a raiz de 49, que é 7. Então, este é o resultado da tangente. Observe o seguinte agora. Eu vou resolver esse exercício todo de uma segunda forma. Eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou pegar um triângulo retângulo, vou criar um triângulo retângulo aqui. Vamos aproveitar o espaço aqui. Vou criar um triângulo retângulo de tal forma, vamos colocar o ângulo interno dele aqui, para não ter dúvida, é 90 graus. Triângulo retângulo, certo? Eu sempre vou poder fazer isso, né? Dado o seno, o cosseno, a tangente, eu sempre posso criar um triângulo retângulo e utilizar as informações dadas. O seno dado é 3/4, e a gente sabe que seno no triângulo retângulo é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então vou fazer o seguinte: a gente vai criar aqui um ângulo interno. Deixa eu colocar outra cor. Vou criar aqui um ângulo interno, θ. Bem, podia ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo, tanto faz. Vamos lá, está aqui embaixo. Então, o cateto oposto
eu vou colocar valendo 3. O cateto oposto a θ, 3. Então aqui eu tenho 3. 3. E a hipotenusa, 4. 4. Bem, como eu preciso calcular o cosseno de θ, o cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu não tenho cateto adjacente, eu vou chamar esse cateto adjacente de x e vou calcular ele pelo teorema de Pitágoras. Quero chamar a atenção para o seguinte, para aqueles alunos mais interessados e que tentam aproveitar ao máximo as informações que a gente passa, numa aula anterior sobre triângulo retângulo, a gente falou do triângulo 3, 4, 5. E esse triângulo aqui, se você não prestar bem atenção, você pode confundir. Você pode pensar em colocar no lugar do x aqui o 5 para obter um triângulo retângulo 3, 4, 5. Mas veja bem, vou colocar aqui 5. Se eu tivesse colocado esse cateto como sendo 5, esse triângulo não poderia existir porque a hipotenusa tem que ser o maior lado do triângulo. Portanto, não existe esse triângulo 3, 4, 5, onde 5 é um cateto. Isto é impossível, tá? Então a gente vai ter que fazer do método tradicional. Pelo método tradicional. X é a nossa incógnita, o cateto adjacente, e eu uso o teorema de Pitágoras. Vamos calcular x aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas eu posso começar pela soma dos quadrados dos catetos. Veja bem, para ganhar tempo aqui, x ao quadrado, que é um dos catetos, x é um dos catetos, então x ao quadrado, o outro cateto é 3. Então 3 ao quadrado dá 9. Isso é igual ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa dá 16. E aí quando eu tiro o valor de x quadrado, eu subtraio 9 desse lado e desse lado. Então isso dá 7. E agora, tirando o valor de x, x é mais ou menos raiz quadrada de 7. Bem, observando esta informação, que o θ ele pertence ao primeiro quadrante, eu tenho que observar o seguinte: se ele pertence ao primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas dele são positivas. Então eu tenho aqui que x eu vou utilizar como sendo a raiz quadrada positiva de 7. Né? Se ele fosse do segundo quadrante, por exemplo, o seno é negativo, então eu ia usar aqui menos raiz de 7. Tá? Ou na hora de calcular o cosseno, eu ia levar em conta, fazer uma análise de sinal no final. Né? Bem, então tenho que x é raiz de 7. Eu já posso calcular o cosseno. Isso aqui, eu vou abrir aqui uma chave para a gente continuar a nossa solução. Então aqui, no item A, ele pede o cosseno de θ. E esse cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é a raiz de 7 dividido pela hipotenusa, 4. Ó, o item A bate com o que a gente calculou pela outra forma. No item B, eu calculo a tangente de θ. E a tangente de θ a gente sabe que é seno sobre cosseno. Né? Ou, no triângulo retângulo, a tangente de θ é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, cateto oposto é 3. Cateto adjacente é x, que é raiz de 7. Raiz de 7. E esse valor foi o valor que a gente encontrou anteriormente. Né? Encontramos aqui, ó, 3 sobre raiz de 7, o valor da tangente. E aí, racionalizando, ou seja, multiplicando por raiz de 7 em cima e embaixo, aqui nesse resultado, nós vamos encontrar esse aqui. Então aqui
é uma maneira mais rápida, prática, que a gente costuma utilizar na engenharia para fazer cálculo de integrais por substituição trigonométrica. Bem, quando a gente chegar lá no ensino superior, a gente vai fazer a utilização disso. E é isso, esse exercício termina assim: o cosseno é raiz de 7 sobre 4 e a tangente é 3 raiz de 7 sobre 7.